Abertura do programa, um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá! No MP Cidadão de hoje você vai conferir uma matéria especial sobre o 2º encontro de procuradores gerais de justiça da região sudeste, que foi realizado na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No quadro Por Dentro do MPRJ, entenda como o órgão tem aprimorado o intercâmbio de informações com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, visando a fiscalização de receitas públicas provenientes do leilão da SEDAI. Quem vai falar sobre o assunto é a promotora de justiça Marcela do Amaral. No quadro Conheça a atuação do MPRJ, veja o trabalho preventivo desenvolvido em Guaratiba e Santa Cruz para combater casos de violência contra crianças e adolescentes, com a promotora de justiça Mônica Martino. E não perca mais uma edição dos quadros MPRJ nas redes e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. As redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro são um importante canal de comunicação do órgão com a sociedade. Veja agora no quadro MPRJ nas redes como o MPRJ divulgou o trabalho desenvolvido no município de Cardoso Moreira para apurar as contratações de shows para um evento na cidade. Nas redes sociais do MPRJ, o promotor de justiça Matheus Gabriel dos Reis Rezende, da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, explica o inquérito civil instaurado pela instituição para apurar contratações de show pelo município de Cardoso Moreira. Acompanhe. O Ministério Público, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, instaurou na última terça-feira inquérito civil para investigar os gastos realizados pelo município de Cardoso Moreira para a contratação de shows artísticos a serem apresentados durante a Expo Cardoso Moreira 2022, a ser realizada no mês de julho deste ano. Segundo informações veiculadas na imprensa, o município de Cardoso Moreira teria reservado aproximadamente R$2 milhões para pagamento dos artistas. Em razão disso, o Ministério Público instaurou a investigação e requisitou ao município de Cardoso Moreira informações e documentos, tais como os procedimentos administrativos e contratos celebrados com os artistas, bem como quer saber a origem dos recursos a serem destinados ao pagamento desses artistas. A partir dessas informações, o Ministério Público avaliará as medidas a serem posteriormente adotadas. O MPRJ sediou o 2º encontro de procuradores gerais de justiça da região sudeste. O evento ocorreu nos dias 23 e 24 de junho e promoveu o debate sobre formatos de atuação institucional conjunta. Acompanhe agora uma matéria especial que a nossa equipe preparou sobre a reunião. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Foi para pensar numa atuação conjunta dos Ministérios Públicos desses 4 estados que foi criado o Encontro de Procuradores Gerais de Justiça da região Sudeste, cuja 2ª edição está acontecendo aqui, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal do encontro é promover a discussão sobre os formatos de atuação institucional conjunta em 4 eixos temáticos. São eles o princípio da unidade, a segurança pública, a segurança hídrica e a atuação junto aos tribunais superiores. Entre os destaques da programação do encontro está a assinatura de um plano de atuação integrada para a adoção de medidas que implementem a cultura e a prática da unidade institucional. O Ministério Público do Rio de Janeiro se sente honrado em receber os Procuradores Gerais de Justiça da região Sudeste
Esse evento ocorre pela segunda vez, a primeira vez foi em Vitória, Espírito Santo, e tem sido fundamental para o diálogo institucional e o aprofundamento de temas relevantíssimos para a atuação regional. O Ministério Público tem cada vez mais discutido temas sensíveis para a população, e essa atuação dialogada, estratégica e coordenada no âmbito regional certamente trará enormes benefícios para o Ministério Público e, consequentemente, para a própria população dos nossos estados. A iniciativa do Rio de Janeiro, enquanto vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça para a região Sudeste, tem por finalidade dar prosseguimento a esses encontros, que ocorrem com alguma periodicidade e que visam manter permanentemente, através de uma cooperação institucional, o debate desses temas, acompanhamento, monitoramento e controle de resultados da nossa atuação. Creio que é uma iniciativa inovadora que trará para o Ministério Público Brasileiro um novo olhar de como atuar de forma estratégica e organizada. Além do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o anfitrião Luciano Matos, participam do encontro os Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares, e do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana Andrade. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo são estados que se identificam em termos de espaço, população, mas também, principalmente, a complexidade de seus problemas. Daí a importância dos ministérios públicos desses estados trabalharem em uma atuação conjunta, trabalharem em unidade, trabalharem a defesa das nossas teses nos tribunais superiores, trabalhar em segurança pública, segurança hídrica e outros temas de interesse da extensa população que habita esses 4 estados. A atuação integrada dos ministérios públicos da nossa região sudeste vem atender ao princípio nosso da unidade, favorecendo a integração, a troca de experiências e, sobretudo, potencializar resultados. O Ministério Público brasileiro é uma instituição só. Nós vivemos uma federação. No entanto, as regiões, elas também são importantes, a divisão regional, porque tem questões que são mais específicas de determinadas regiões do país. E a região sudeste é a região que concentra o maior número da população, as maiores atividades econômicas e, portanto, tem suas particularidades. Então é preciso que o Ministério Público dessas regiões se dialogue para nós trabalharmos em plataformas comuns. De outro lado, nós também precisamos de aperfeiçoar os instrumentos nossos de atuação. E essas discussões, elas permitem essa aproximação e uma linha de atuação conjunta na região. Em abril deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro firmou convênio com o Tribunal de Contas Estadual para fiscalizar a aplicação de verbas provenientes do leilão da SEDAI. Essa atuação em conjunto visa otimizar a troca de informações entre as instituições e promover a execução de ações integradas. Entenda a importância desse convênio no quadro Por Dentro do MPRJ. O objetivo do convênio firmado com o Tribunal de Contas é justamente facilitar o trabalho dos órgãos de controle, né, de forma que o trabalho do Ministério Público se harmonize com o que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas e que assim nós possamos ter um fortalecimento da efetivação do controle dessas verbas. Então,
A ideia é que os órgãos de controle sejam harmonizados, estejam completamente em concerto no que se refere às definições, às métricas que vão ser utilizadas no controle dessas verbas, para que isso tenha tanto uma segurança para o fiscalizado, para o gestor da verba pública, quanto para a sociedade que vai saber os parâmetros com que tanto o Ministério Público quanto o TCE vão utilizar para poder acompanhar aí o desenvolvimento dessas verbas, né, da execução dessas verbas. Uma atuação preventiva é sempre importante, ela é sempre mais deve ser prestigiada frente a uma atuação simplesmente repressiva. Atuar depois que o dano já ocorreu é sempre muito mais difícil e sempre muito pouco eficiente. Então, diante do volume de recursos recebidos, a união e a convergência de trabalho entre Tribunal de Contas e Ministério Público pretende justamente dar mais agilidade ao trabalho desenvolvido para que se faça um controle mais eficiente do uso dessas verbas, né? De alguma forma, coibindo com que elas sejam utilizadas de forma equivocada ou de forma leviana. Em geral, quando o Ministério Público precisa de uma informação do Tribunal de Contas ou o Tribunal de Contas precisa do Ministério Público, há todo um ritual de trocas de ofício, uma formalização que é feita há muito tempo, né, de envio de ofícios para um órgão e para o outro. Isso tudo demanda um caminho burocrático que, por vezes, prejudica o andamento dos trabalhos ou causa algum tipo de prejuízo na agilidade da investigação. Então, a ideia é que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas tenham pontos focais nas instituições para que se consiga esse diálogo de forma mais rápida, sem esse caminho que é o caminho de praxe, né? O caminho oficial que a lei determina que seja encaminhado um ofício pelo Procurador-Geral de Justiça ao presidente do tribunal para que essa informação chegue ao promotor de justiça. Através do convênio, as equipes técnicas e o Ministério Público podem ter um contato mais direto e essas informações vão chegar com muito mais premência, muito mais agilidade, atendendo assim ao escopo de fiscalização das verbas no momento em que elas são utilizadas. O CAU Cidadania é o gestor do convênio pelo Ministério Público. A Secretaria de Controle Externo faz esse papel lá no Tribunal de Contas. Então, a partir do convênio, há possibilidade de contato direto entre essas estruturas para que a gente possa trocar informações e estabelecer ações em conjunto, sem que seja necessário todo o ritual da lei, o caminho que a lei determina que seja seguido. É importante acrescentar que o convênio permite não apenas a troca de informações, mas também a execução de ações em conjunto. Então, pode ser que a partir daí nós tenhamos trabalhos de campo de investigação mais aprofundadas em harmonia, né? E em loco, auditorias e troca de informações e produção de material também com base nesse convênio. Agora nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. A seguir, saiba mais sobre o projeto piloto que visa combater o abuso e a exploração sexual infantil nos bairros de Guaratiba e Santa Cruz. É bem rapidinho, não saia daí. A ouvidoria do MPRJ está à sua disposição. Ligue 127 ou acesse nosso QR Code. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Devido ao número excessivo de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes nos bairros de Guaratiba e Santa Cruz, o MPRJ está fazendo um trabalho preventivo nas escolas da região. O projeto piloto visa conscientizar o público infanto-juvenil para, assim, combater a pedofilia, o abuso e a exploração sexual infantil. Confira esse trabalho no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. A Promotoria de Investigação Penal, ela tem uma atuação repressiva. Então, diante do caso em concreto de abuso sexual,
a gente investiga e oferece a ação penal através da denúncia para que a pessoa seja processada criminalmente e os responsáveis sejam punidos. E diante da quantidade enorme de ações penais ofertadas no ano passado, só na minha promotoria foram 70 ações penais iniciadas em Santa Cruz e Guaratiba, é um número muito grande de ação penal oferecida só com relação a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Eu achei importante a gente fazer um trabalho preventivo. E então eu acho que a prevenção, ela parte inicialmente da educação. Então só educando que a gente vai poder prevenir a ocorrência desses crimes. Então eu busquei o Instituto Anjos Maura de Oliveira, que a Maura de Oliveira, ela é uma educadora, palestrante, ela é reconhecida nacional e internacionalmente, que ela faz esse trabalho de prevenção nas escolas, em vários locais, e ela tem um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, ela faz essas palestras no Brasil inteiro. E aí eu convidei para ela fazer essas palestras na minha área de atuação. Nós fizemos inicialmente numa escola em Guaratiba, e a ideia é fazer mensalmente palestras para as crianças em toda a área de Guaratiba e Santa Cruz. As palestras, elas são feitas de uma forma lúdica, porque a gente acha super importante que não tenham tabus. A gente tem que falar claramente para as crianças da necessidade delas entenderem o que é o abuso sexual, de quem elas vão buscar ajuda. A gente deu muita importância na ajuda da escola, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também estava presente na palestra, eu convidei o Conselho Tutelar da área. E as palestras foram desenvolvidas com brincadeiras, com participação das crianças. Então a gente levou livro, a gente levou os bonecos que são educativos, que são os locais que podem tocar, local que não pode tocar, explicamos, falamos claramente do nome das partes sexuais, então para a criança não ter tabus, para ela poder aprender o que pode, o que não pode, de uma forma bem clara, para que as crianças possam entender realmente tudo que está sendo tratado. E ao final elas recebem livrinhos, bonecos, para poder levar para casa e contar para os irmãos, primos, amiguinhos, disseminar todo o ensinamento que elas tiveram ali naquele momento. Isso é super importante, né? Porque educar para prevenir. Nós não podemos deixar nenhum abusador transformar a vida de vocês. O corpo é especial. Eu posso tornar no corpinho de vocês se vocês não me usarem? É isso que a gente tentou fazer, né? Trazer um projeto educacional para as crianças também saberem aonde que elas vão buscar ajuda, né? Então, ao final dessa palestra, 3 crianças vieram me procurar, uma relatando o abuso sexual do pai, outra de um tio e uma outra de 12 anos que está grávida de gêmeos. Então, assim, como é importante a gente estar nas escolas e mostrar que elas têm o apoio. Então já foram imediatamente encaminhadas ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar já está fazendo as entrevistas necessárias para que a gente inicie uma investigação criminal. Então, assim, em uma escola a gente já conseguiu 3 crianças, que é muita coisa, né? Eu listei todas as escolas da região de Guaratiba, e essa era uma escola que tinha as crianças da idade mais ou menos que eu gostaria, que eram de 10 a 13 anos, que eu acho que é uma idade boa, que eles já entendem tudo e que não tem tanta dificuldade com os pais, porque tem pai com a criança muito pequena que não aceita esse tipo de palestra, então foi uma coisa mais simples. De qualquer forma, a diretora mandou um comunicado para as famílias sabiam que as crianças iam ter essa palestra, autorizaram a imagem, alguns não autorizaram, então a gente teve todo um cuidado por trás para poder fazer isso tudo dentro da forma mais tranquila possível. E mensalmente eu quero ir em todas as escolas dessa área, elas já estão todas mapeadas. Inicialmente nós vamos nas escolas municipais, são 56 escolas municipais, e depois a gente quer estender para as escolas estaduais. Esse projeto seja levado realmente a todas as escolas. E aí não precisa ser o Ministério Público só, né? Pode ser pela Secretaria de Educação, que é um projeto
que tem que ir para frente, que é super importante. Então, assim, esses próximos passos eu quero levar esse projeto adiante, não ficar só na área de atuação da minha promotoria, tanto mostrando para os colegas, alguém pode se interessar em replicar, né? Quanto qualquer outra pessoa que possa ir nas escolas dar esse suporte, porque é uma palestra de meia hora, é uma coisa rápida, lúdica, com a participação das crianças e que traz essa questão de aonde você pode buscar ajuda, trazer as diretoras e as professoras, olha, vocês têm que ter um olhar diferenciado, vocês têm que estar atento à ocorrência desses crimes, porque hoje, inclusive com essa lei Henri Borel, se transformou em crime a não denunciar. Então, os diretores eles já tinham essa obrigação legal de levar ao Conselho Tutelar os casos, e agora, então, mais ainda porque é crime não levar, né? Então até eu fiz um ofício para todos os diretores de escola com essa nova lei, explicando da necessidade deles levarem ao Conselho Tutelar as supostas violências sexuais, físicas, maus tratos, porque ali vai ser investigado. Então, a diretora, o professor, ele não tem a obrigação de ter certeza que ocorreu. A simples dúvida, ele já deve levar para que seja investigado pelas autoridades competentes. E se você tem conhecimento sobre algum caso de abuso ou exploração sexual contra criança ou adolescente, procure o Conselho Tutelar da sua cidade ou denuncie por meio dos canais oficiais que estão aparecendo aqui embaixo, entre eles a ouvidoria do MPRJ. O MP Cidadão já mostrou diversos casos em que o MPRJ ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra agentes públicos. Mas você sabe o que é improbidade administrativa? O quadro Juridiquês vai te deixar informado sobre o significado dessa expressão. Acompanhe! MPRJ move ação de improbidade contra juiz aposentado por venda de sentenças. Fonte G1, 3 de maio de 2022. Improbidade administrativa. Você sabe o que significa? Improbidade administrativa é o ato cometido por agente público durante o exercício de função pública ou decorrente deste, que implique em enriquecimento ilícito, dano ao erário ou que seja contrário aos princípios da administração pública, como a boa-fé, a moralidade e a legalidade. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esta ou outra edição do nosso programa no canal do MPRJ no YouTube. E para continuar acompanhando as notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo ou acesse o portal do MPRJ. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Um forte abraço e até o próximo domingo! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.